uma dúvida da lista. Pode. Eu fiquei na dúvida ontem reproduzindo o exemplo do reconhecimento de faces. Quando eu aumento o número de autovetores que eu pego, eu aumentei para o máximo. Ele não deveria acertar tudo? E a outra é, lá na lista, quando a gente vai usar a regra para classificar, a gente vai usar o classificador ótimo de Bayes, né? Peraí, duas perguntas diferentes. A primeira, a questão lá do. Eu não sei exatamente o que. Em princípio, teoricamente, você teria que acertar tudo, sim, quando você pegar todos os autovetores possíveis e imagináveis. Deveria ser exato, deveria ser exatamente igual, porque você simplesmente está escrevendo um vetor em outra base. Acontece que o cálculo ele é numérico, ele não é um cálculo exato. Então, vários dos autovalores, principalmente aqueles muito próximos de zero, eles acabam sendo mal calculados, quer dizer, com erros numéricos, erros de arredondamento, que podem ser pequenos e que podem fazer com que, então, os últimos, principalmente os últimos autovalores, né, os últimos, os menores, eles tenham erros de arredondamento aqui e ali, que fazem com que também os autovetores não sejam os autovetores exatos, perfeitos, que deveriam dar uma igualdade perfeita entre a imagem e a sua decomposição em autovetores. Então, isso com certeza vai acontecer, principalmente com um vetor do tamanho que a gente tem, e com a estimação, quer dizer, uma matriz muito grande, o cálculo de autovetores e autovalores, por melhor que sejam os algoritmos numéricos que a gente tem, eles têm imprecisões, né? Então você pode achar diferenças entre os dois, mas não deveria ser muito grande. Não deveria ter assim, você deveria ter uma diferença entre a imagem real e a sua decomposição, digamos assim, né, completa, com todos os autovetores, mas não deveria ser uma diferença muito grande, não. Você está encontrando coisas completamente disparatadas? Não, fica bem parecido no final, só que aí eu fiquei até na dúvida se podia ser o jeito que eu estava calculando a distância dos coeficientes, porque assim, a imagem reproduzida ficava muito igual à imagem original, mas ele apontava outra como a mais semelhante. Ah, é? Ah, não. Peraí, explica melhor isso. Lá no Porque final. você não vai olhar todos os vetores, né? Você vai olhar, você está olhando, como é que você está? Porque eu não estou lembrando agora. Eu produzi esse exercício há muito tempo. Ele é muito longo, né? Eu não lembro agora todos os detalhes, mas o que é que você está fazendo exatamente? No final, quando eu reconstruo Com quantos autovetores você está reconstruindo? eu usei 20, mas no final, para testar, eu fiquei curioso para ver isso, eu coloquei 150. Aí 150 ainda não são todos. são todos porque na hora lá que ele decompõe lá, ele só consegue 150 vetores não nulos. Não tem autovalor exatamente zero. Como assim ele só consegue um certo número de autovalores não nulos? É porque ele só tem 150 observações e 1000 variáveis, né? Aí Ah, tá certo. A matriz ela não é definida positiva. Esse é. Ah, não, não, peraí, você está fazendo isso a partir da matriz de covariância. Ela deveria ser, mesmo com 150 observações, com 150 imagens. Bom, deixa eu fazer o seguinte, eu não estou querendo gastar muito mais tempo aqui com isso, porque senão a gente está muito na reta final do nosso curso. Eu ainda tenho dois assuntos importantes, a esperança iterada, que é a esperança da esperança, e variância iterada, que são tópicos muito importantes para uma continuação do curso, na parte de machine learning, etc., e a parte de teorema limite, que são dois tópicos que a gente ainda tem que cobrir antes da prova. Então, você me manda por e-mail essas perguntas. Parece que está tendo uma certa discussão lá no grupo também, né? Eu vi que tem várias mensagens, às vezes eu não acompanho, deixo para vocês mesmos discutirem, mas principalmente quando é de exercício, a menos que seja uma dúvida sobre o enunciado da questão. Me manda ou por e-mail, é melhor por e-mail, tá? Me manda por e-mail qual que é a dúvida exata para que eu respondo com mais calma.
Tá legal? Beleza, beleza, professor. Mas explica direito o que é a dúvida exatamente, tá? Uhum. Então tá. Vamos voltar aqui, olha. Vocês estão vendo a minha tela? Eu consigo ver. Estou compartilhando já? Tá. Tô. Ok. Então, a gente tem aqui o classificador ótimo de Bayes, um resumo, né? Como é que a gente obtém esse classificador? É o seguinte, você tem duas populações, π1 e π2, você está se baseando num vetor aleatório de observações, de atributos. Além desses, um novo caso vem de uma certa população, vem da população, da primeira população com uma certa probabilidade, P1, e vem da segunda população com a probabilidade complementar. A gente tem duas densidades, F1 e F2, e tem dois custos de classificação errada. Pertence à população 1, mas você joga na 2, e ele pertence à população 2, mas você joga na 1. E baseado em x, a gente quer predizer a classe dele, se é 1 ou 2. O x é um vetor de atributos, não tem a classe nesse vetor x. E a regra de classificação ótima, aquela que dá o melhor resultado possível e imaginável, é uma que fala o seguinte: você precisa ter a densidade do vetor na população 1 e na população 2, a densidade de probabilidade. Em geral, isso daqui é uma coisa difícil de ser obtida em problemas com muitas variáveis, algumas discretas, outras contínuas. É muito difícil que a gente consiga escrever essa densidade completa. Então, essa regra é uma regra muito mais teórica para servir como como é que eu vou falar? Um benchmark contra o qual você pode comparar técnicas outras técnicas que podem ser mais práticas, como árvores de classificação, por exemplo, para ver o quão longe essas outras técnicas estão do estimador ótimo de Bayes, que seria esse que está aqui. Então, a ideia é, você pega, para cada ponto X, você obtém a densidade dele naquele ponto X sobre a população 1, sobre a população 2, e verifica se essa razão ela é maior ou igual a essa constante que aparece aqui do outro lado. Essa constante, isso aqui não depende do ponto X, é um só para todo e qualquer novo ponto que chegar. É uma comparação entre os custos, os dois custos de classificação errada, e a razão da chance do ponto vir da população 2 vis-à-vis a chance dele vir da população 1. Aqui em cima, esse cara aqui de cima, do numerador, é simplesmente 1 menos a probabilidade que está aqui embaixo. Então, para cada novo ponto, você calcula esse lado esquerdo, que vai depender do ponto, vai variar com o ponto, mas você compara isso com esse número fixo, constante, que está do lado de cá. Se essa razão for maior do que esse número, você joga na população 1. E a intuição é essa daqui que é fácil, quer dizer, você está dizendo que se o ponto X tiver a chance dele aparecer pela população 1, né? Dado que ele é da população 1, a chance dele aparecer é muito maior do que pela população 2, você vai jogar ele na população 1. Essa é a ideia. E, não, isso aqui é a mesma coisa. O problema, como eu falei antes, é que, em geral, a gente não tem a fórmula teórica para essas densidades aqui. A gente pode estimar isso de forma não paramétrica, esse é um assunto que a gente não cobriu neste curso, a estimação não paramétrica dessas densidades, quando elas são multivariadas, mas quando você tem a fórmula dessa densidade, se você tiver a fórmula dessa densidade, por exemplo, no caso de uma gaussiana, que é uma das pouquíssimas fórmulas multivariadas que a gente aprendeu, na verdade, eu acho que foi a única que a gente aprendeu, né? Quando você tem isso daqui, aí, em princípio, essa razão pode ser calculada. Como é que você obtém isso daqui? Bom, vocês lembram, o que a gente faz você tem duas amostras rotuladas da população 1 e da população 2. Com a amostra rotulada da população 1, você estima o vetor de médias e estima a matriz de variâncias e covariâncias, igual vocês estão fazendo agora em vários exercícios. Faz a mesma coisa para a população 2. Então, você tem esses números aqui, esse vetor μ1 e essa matriz sigma1. Você tem também uma aproximação, pelo menos, né, para o vetor μ2 e para a matriz sigma2.
Então, com essas duas coisas, você pode calcular essa razão supondo que a densidade é uma gaussiana. Porque essa razão aqui, ela fica igual a essa fórmula que está aqui, onde esse D2 é a distância estatística do ponto X até o vetor de médias μ1, usando a matriz sigma1, e aqui a distância estatística do mesmo ponto X, né, até esse ponto μ2, usando a matriz sigma2. Então, a regra ótima que aloca a população π1, se isso daqui for verdade, diz, no caso gaussiano, que o que você tem que fazer é olhar para isso daqui, onde esse K1 e K2 são essas constantes, essa constante complicada que aparece aqui, com determinante dessa matriz sigma, mas é só isso, né? É uma constante. Então, manipulando aqui, né, passando essa razão para o outro lado e tomando logaritmos aqui, aliás, tomando logaritmos para desaparecer com esse exponencial e passando, em suma, manipulando essa fórmula aí de cima, é fácil a gente chegar nessa outra aqui de baixo. Você vai olhar se a distância do ponto X até μ1, se essa distância ela é menor do que a distância do ponto X até μ2, mas você leva em conta ainda outras questões, tais como o custo, que pode ser muito diferente de jogar na população 1 do que errar, né? Dos dois tipos de erros que você pode cometer. Esses custos podem ser muito diferentes e aí você deveria levar isso em conta. E também a proporção de elementos que tem dentro de cada uma das duas categorias, o número de pessoas, o número de novos itens, né? A chance dele vir da população 1 ou da 2, as populações podem ser muito desbalanceadas. E, finalmente, essa terceira constante que está aqui, ela leva em conta as diferenças nas estruturas de covariância, o quão diferentes são essas duas matrizes sigmas que estão aqui. Aí é um pouco mais difícil de ver a intuição que estaria por trás disso, como que isso poderia afetar essa fórmula toda. Então, aqui no resto dos slides, eu fico comentando cada um desses itens, eu acho que eu faço uma descrição detalhada que eu vou deixar para você ler, bem simples, com números e coisas numéricas, para falar o que acontece quando cada uma dessas duas coisas são alteradas, o custo ou a prevalência. E eu termino esses slides, a gente falou isso na aula passada também, quando o caso gaussiano em que a matriz sigma1 ela é igual à matriz sigma2, nesse caso, a fórmula fica simplificada, ela fica um pouco mais simples. Então, se você voltar aqui nessa fórmula, transformando agora sigma1 igual a sigma2, os determinantes são iguais, então esse K2 é igual a K1, então isso aqui fica igual a 1, log disso é 0, então esse pedaço não aparece. E essa parte que está aqui, eu vou chamar isso agora de uma nova constante, que eu vou chamar de K, e aí a fórmula fica essa daqui, e quando elas têm o sigma1 igual a sigma2, você só tem que olhar para essa diferença e verificar se é menor ou igual a esse 2K, que envolve os custos e as prevalências. E se a gente expandir, você lembra, o que a gente tem aqui é uma distância estatística, né? Se a gente expandir essa distância estatística, lembra que ela é desse jeito, ela pode ainda ser manipulada, então expandindo aqui a distância estatística com a fórmula matricial e essa daqui também, você vai ficar com uma fórmula desse tipo, e aí, se você olhar bem para essa fórmula, que ela é uma fórmula muito complicada, aparentemente, né? Mas, na verdade, ela se resume ao seguinte, isso daqui é a log x a π1, se essa quantidade que está aqui, alfa mais beta vezes xt, onde beta xt é simplesmente uma combinação linear dos atributos x. Beta é um vetor de constantes, você está colocando ele deitado, multiplicando pelo x em pé, então isso aqui é uma combinação linear dos atributos. Você está multiplicando cada atributo por um peso, que é o elemento beta nesse vetor, somando no final com um vício, um bias, uma constante alfa, e olhando se isso é maior que zero. Se for maior que zero, você joga no π1. Quem que é o alfa e o beta? Bom, essas fórmulas mais complicadas que estão aqui em cima, envolvendo as matrizes, o μ1, μ2, etc.
E aí uma coisa interessante é que, então, a fórmula, a fronteira de decisão, assim, para decidir se você joga para um lado ou para o outro, você tem que olhar se isso daqui é maior que zero ou menor que zero. Se for igual a zero, você fica exatamente na parte que, né, que discrimina, né, na fronteira entre tomar uma decisão ou outra. E essa fronteira de decisão, que chama de decision boundary, ela, nesse caso aqui, ela é um hiperplano no espaço de P dimensões. Se o vetor x ele estiver no R2, se ele não for de dimensão muito alta, essa fronteira vai ser só uma linha reta. Se for o x estiver no R3, se tiver 3 atributos, a fronteira vai ser um plano. Então vamos passar aqui para o notebook Python para ilustrar essa compreensão dessa técnica teórica, né, esse método teórico de classificação. E tem muito tempo, eu não tive nem tempo antes da aula checar se essa implementação aqui que eu fiz para um outro curso, que eu fiz há tempos atrás, se ela está correta, se não tem nada errado, tá, gente? Então, vou rodar aqui agora, como sempre, essas coisas deve mudar alguma coisa, deve ter uma nova versão de alguma biblioteca e a coisa já não funciona, vamos ver. Com sorte, vai funcionar. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui onde está. Não. Então, a gente está aqui. Então, vamos lá. Eu vou colocar esse notebook, ele não está lá na página do curso, eu vou colocar ela lá, tá? Então, é só para ilustrar, então, algumas propriedades e ideias que estão em volta desse classificador ótimo de Bayes. Lembra, eu vou fazer aqui uma apresentação mais teórica, mas lembra, na prática, o que você deve fazer é o seguinte: você tem que pegar o vetor de médias das duas populações, você tem uma amostra rotulada de cada uma delas. Então, você tira o vetor de médias da população 1, tira o vetor de médias da população 2 e tem duas matrizes de variância e covariância. Esse notebook é mais para mostrar assim, como que as ideias que estão por trás do classificador ótimo de Bayes. Não é para fazer uma aplicação num conjunto de dados como é que chama? Do Kaggle e tal. Não, é isso não. A ideia aqui é rodar isso para mostrar como que a gente faz. Aqui tem algumas explicações que vocês já devem saber, a essa altura vocês já sabem e tal, porque isso era para um outro curso onde os alunos estavam mal começando a ver o que eram bibliotecas, pacotes, etc., mais voltado para Python mesmo. Então, aqui agora, carregando algumas bibliotecas. Então, o que eu vou fazer? Para ilustrar, eu estou imaginando que, na verdade, os meus dados eles são bidimensionais, muito simples, para a gente visualizar o gráfico. Eu estou imaginando, olha aqui, a primeira população está aqui. Eu suponho que eu usei os dados da classificação 1, é um vetor bidimensional, então é uma gaussiana bidimensional, com um vetor de médias, que é a origem 0, 0, e com uma matriz de variância e covariância, que é essa daqui. Então, então a população 1, ela tem mais variância a variável 1, no atributo 1, ela é 4, e elas são independentes, os dois atributos, e eles são, porque é 0 aqui, e a segunda variância é igual a 1, a variância do segundo atributo. A segunda classe, o segundo grupo, também é um vetor bidimensional, são pontos no plano, e ele tem uma média deslocada em relação ao primeiro, ele está na posição 2, 1, só que a matriz de variância e covariância é idêntica à anterior. Daqui a pouquinho a gente vai pegar uma matriz de variância e covariância diferente para ver o impacto disso. Então aqui tem umas funções que eu não vou ficar explicando código não, tá, gente? Isso aqui são códigos simples e tal. Por exemplo, essa daqui é uma função para desenhar uma elipse usando o Matplotlib, tá? Você provavelmente, isso aqui eu fiz a coisa de 1 ano e meio atrás, já deve ter coisas melhor para fazer usando Seaborn e outras. Na época eu só usava Matplotlib.
Então, o código está sempre evoluindo, né? Aqui, os parâmetros. Então, aqui eu estou entrando com os parâmetros dessa população. Aqui, ó, isso aqui na prática, né? Você vai estimar, a partir dos seus dados, o mu1 e o sigma1, o mu2 e o sigma2. Aqui eu estou entrando com os dados, eu estou imaginando que o dado é pequenininho, é bidimensional, os atributos, e entrando aqui com, então, os dois valores. Agora, visualizando aqui as duas populações, deixa eu só ter certeza que o código está rodando. Então, está aqui, as duas populações. Eu pego, né, com essa função get, cov, elipse, o que eu estou fazendo, eu pego, você vê, eu passo aqui a matriz de covariância, isso aqui tem que ser para exibir isso aqui no gráfico, tem que ser bidimensional. Então, é como se a gente só tivesse duas variáveis para classificar o indivíduo. Tá? Você só tem duas informações sobre ele. Então, tá aqui a matriz de variância e covariância, é uma matriz 2 por 2. Aqui o vetor mu1, que eu passei ali em cima. E aí mais algumas informações aqui sobre label e class, que são usados aqui para visualizar. Então, aqui está uma ideia, a elipse aqui, para mostrar onde, se você selecionasse uma amostra de pontos da população 1 e da população 2, a população 2 é azul, os pontos estariam basicamente concentrados nessa elipse aqui, um ou outro ponto mais fora e tal, mas a maioria, 95% dos pontos dentro dessa elipse. Da outra população, a magenta, ela estaria aqui dentro dessa, né, mais ou menos aqui dentro dessa outra rosa. Agora, vamos lá. A regra ótima de Bayes, a regra de classificação, aqui eu estou colocando as fórmulas, as mesmas fórmulas que a gente viu são essas fórmulas aqui, ó. Essas fórmulas que estão aqui, tá? Porque lembra, como a matriz sigma é a mesma nos dois casos, a mesma matriz sigma, eu posso usar essa fórmula que está aqui. No caso gaussiano, quando essas duas matrizes são as mesmas, a gente está vendo que você tem simplesmente uma combinação linear dos atributos para olhar, baseado num alfa e num beta. Então está aqui o alfa, está aqui o beta, as fórmulas deles, e são esses dois caras que são usados aqui. Isso aqui é como se fosse esse cara aqui é o alfa, esse beta zero aqui, aquele mesmo, devia ter usado o alfa também, né? É aquele alfa ali, essa fórmula, e aqui está o que a gente está chamando aqui de beta. Esse cara todo aqui, ó, isso aqui, supondo aqui que o sigma 1 é igual ao sigma 2, aquela fórmula lá simplifica um pouco mais, ela fica igual a isso daqui. Então, Então, está aqui a formulação, o que deveria ficar. A ideia é que quando, então, só tem duas variáveis, essa fórmula que está aqui, que é olhar se isso daqui é maior que zero, população 1, menor que zero, população 2, e igual a zero, aí é indiferente, você joga para qualquer lado. Mas praticamente não vai aparecer. Na prática, não aparece casos iguais a zero. Né? E aí, a gente fazendo aqui, eu estou fazendo o cálculo, estou simplesmente fazendo aqui from scratch, tá? Do zero mesmo. Fui lá e implementei essa fórmula que está aqui, implementei essa outra fórmula que está aqui. Essas coisas tem lá no scikit-learn e outros já tem, tá? O classificador ótimo de Bayes. Eu, sinceramente, eu não lembro agora. Para dizer a verdade, eu não sei se o classificador ótimo de Bayes está implementado lá, mas deve estar. Se não tiver, é muito fácil de implementar também. Então, a fronteira aqui de decisão, quando a matriz de covariância são iguais, vai ser uma linha no plano, né? E eu estou tentando obter essa linha aqui explicitamente, obtendo aqui a partir dos números todos que estão ali em cima. Então, aqui, eu estou usando aqui como priori 50%. Então, as duas populações são bem balanceadas, tá? 50% de cada uma. Estou usando aqui também os custos iguais, os dois custos são iguais, aqui ó, o C1 é o custo de jogar em 1, dado que ele vem de 2. E o C2 é o outro erro, é o custo de jogar na população 2, dado que ele vem de 1. Aí eu obtenho aqui o B0 e o B1, tá? Chamando num pai aqui, e estou aqui fazendo o cálculo de quem que deveria ser essa linha que está aqui, tá? A linha que separaria os dois. Então, com esses valores, eu faço o plot aqui
onde eu repito as duas elipses, que seria o local onde estão as duas populações, né, mais ou menos, e aqui estou desenhando a linha, que é o que a gente obtém pelo classificador ótimo de Bayes. Então, quando as duas distribuições são gaussianas, essa linha que aparece aqui é a linha de separação, a melhor linha, quando os dois custos são iguais, como a gente colocou aqui. Quando os dois custos são iguais e as duas populações são bem balanceadas, a linha que separa as duas populações é essa que está aqui. Então, vamos ver um pouquinho de diferença. O que acontece com essa linha quando você altera algumas coisas? Por exemplo, aqui na linha, aqui nessa parte do código, eu vou falar o seguinte. Imagine que a população 1 é a rosa, né? Deixa eu ver. Devia ter colocado ali uma legenda. Classe 1 é rosa, isso. Então, a classe 1 é rosa. Então, imagina que a classe 1, ela só tem 10% das pessoas vêm da classe 1 e 90% vêm da classe 2. Então, é muito mais comum você ter indivíduos vindo da classe 2, da classe azul. O que você acha que deveria ser essa linha aqui, que é a linha de melhor classificação? Essa linha foi obtida supondo que 50% vem de uma classe, 50% da outra. Mas agora tem outra informação. Não. É muito mais comum vir gente da classe azul. Tudo, né? Todo o resto é igual, o custo de má classificação é o mesmo, mas é mais comum vir gente da classe azul. O que você esperaria? Qual que é a modificação que você espera para essa linha que está aqui? Ela deveria subir ou ela deveria descer? Ela descer. Talvez ela não deva mudar de inclinação, talvez ela deveria simplesmente descer. Vamos ver o que vai acontecer. A gente está aqui, olha. O código está aqui, não precisa nem rodar de novo. Está aqui agora. Agora, finalmente, eu pus uma legenda aqui. Está aqui, ó. Essa linha azul é a linha que a gente tinha antes, com custos iguais e priores iguais. Priori é essa proporção nos dois. Agora aqui, essa linha vermelha é quando a classe 1 ela é rara. Na verdade, eu estou colocando... Isso, exatamente. Então, alguém sugeriu aí que ela deveria descer, e foi exatamente isso que aconteceu. Ela desceu aqui para baixo, mantendo os dois custos iguais. Agora, logo aqui depois, eu estou sugerindo outra coisa. Não, agora, além da classe 1 ser rara, quer dizer, os pontos rosas são muito menos comuns do que... Então, a ideia é a seguinte, olha, está aqui uma parte que é a interseção do azul e do vermelho. Então, o ponto que está aqui sobre essa linha azul, onde está o meu cursor nesse momento, esse ponto, ele não é muito comum na população 1, nem na população 2. Ele está na beirada nas duas populações, né? Mas essa beirada é uma beirada que intersecta uma a outra. As duas populações ali, é uma região onde nenhuma delas é muito comum e as duas podem acontecer. Esse ponto pode acontecer na população 1, pode também acontecer na população 2. Para onde que você deveria jogar? A ideia aqui era que, como a população 1 é muito menos comum, a azul é menos comum que a rosa é menos comum do que a azul, você então vai descer esse ponto aqui, ele deveria ser jogado na população azul. Na população azul, que é mais comum, porque é muito mais comum que ela venha daqui. E agora, essa linha daqui de baixo, essa linha aqui, é quando não só essa população rosa ela é rara, mas além disso, o custo de jogar errado o indivíduo da população 1 é muito maior. Aqui, ó. Adicionalmente, agora eu vou mudar o custo também. O custo de atribuir a 1, dado que ele é de 2, é 100 vezes maior do que da população, do que o outro custo. Então, tudo mais igual, levando em conta o custo, você devia, de alguma maneira, atribuir mais frequentemente a população 2, que é a população rosa, do que a população 1, a azul. E foi exatamente isso que foi feito. A linha aqui ela foi rebaixada mais ainda, de maneira que mesmo pontos como esses daqui, por exemplo, onde está o meu cursor, que é um ponto, na verdade, que aparece muito mais frequentemente na população rosa,
É mais comum na população, não é impossível na população 1, tá, gente? O fato de ele estar fora da elipse, não quer... a elipse marca a região onde 95% dos pontos da população azul estariam. Aqui fora, a gaussiana, ela põe, né, tem, no plano inteiro, ela tem chance de acontecer, mas a chance já não é mais grande, é uma chance pequena. Então, esse ponto, onde está o meu cursor, é um ponto que não tem tanta chance sobre a população azul e tem uma chance bem maior de acontecer se for a população rosa. Na população rosa, ele é um ponto beleza, um ponto comum, um ponto não estranho. Deixa eu colocar bem aqui, ó, aqui fica mais fácil. Aqui, pronto, aí tá mais... Meu discurso está mais compatível agora. Então, esse ponto aqui onde está o cursor, ele é um ponto bem raro sobre a azul, mas é um ponto comum sobre a população rosa. Apesar disso, eu vou jogar ele para a população azul. Porque se ele for da população azul e eu jogar ele para a população rosa, eu tenho um custo altíssimo. Esse tipo de erro me causa um tremendo prejuízo. Então, se você quiser diminuir o custo médio de má classificação, você não deveria confiar inteiramente, simplesmente na frequência, né? No quão frequente ele é sobre cada população. Então, essa fórmula que a gente está vendo, ela é muito bacana. Ela leva em conta todos esses aspectos, que são aspectos importantes que a gente deveria levar em conta na hora de fazer a análise. O que acontece quando o sigma 1 for diferente do sigma 2? Ah, você só volta lá na fórmula. A fórmula que estava aqui, cadê? Está aqui, ó. Agora você tem a distância de uma Mahalanobis de 1, ela não vai usar a mesma matriz do outro, é uma matriz diferente. Ah, aliás, aqui está com os dois iguais. Está aqui, né? Seria isso daqui com a distância de uma Mahalanobis de 1, a distância de uma Mahalanobis com outro sigma. Então você tem que calcular essa expressão e aí já não vai ficar mais uma linha reta. O que vai aparecer? É possível, ali nos últimos slides eu mostro isso, mas isso é totalmente opcional. Você vai mostrar que a linha de decisão agora, em vez de ser uma linha reta, como aqui em cima, ela vai passar a ser uma forma quadrática. Ela vai ter uma fórmula meio similar a uma parábola. Em alguns casos pode ser exatamente uma parábola, mas não é, nem sempre é exatamente uma parábola. Então, tá aqui, olha, agora nós temos duas populações, mas com as elipses, vejam que elas não são umas paralela à outra, como era aqui, tá vendo? São elipses assim que demonstravam que... Não, agora não. A estrutura agora é diferente. Aqui, essa população rosa continua com a mesma matriz de covariância de antes. Uma das variáveis tem muito mais variabilidade do que a outra, um dos eixos é muito maior do que o outro, e a elipse, ela tem esses semi-eixos, a rosa, eles estão paralelos aos eixos coordenados. Então, as variáveis são independentes, no caso da população rosa. No caso da população azul, não. No caso da população azul, as variáveis elas são dependentes entre si. A elipse está inclinada aqui, né? Lembra? Então, aqui a noção de distância é essa noção bem mais rica, né? Que leva em conta essa estrutura de elipse mesmo. E aí, então, suponha que as populações sejam assim, quer dizer, se você gerasse pontos da população azul e da população rosa, você veria pontos concentrados nessas duas regiões. O que seria a fórmula, a fronteira de decisão, então, desse método bayesiano ótimo? A fronteira de decisão é essa daqui, ó. É essa azul. Essa amarela, quer dizer, se tiver amarelo, você vai jogar para a população azul, se tiver rosa, você vai jogar para outra. Nesse caso, deixa eu ver aqui, eu estou usando... o que eu estou usando para P1 e para C2 e C1? Deixa eu ver aqui em cima. Eu estou usando o mesmo de antes. Tá aqui, ó. Eu estou usando, elas não são iguais, eu voltei para a situação em que as duas são igualmente frequentes e os custos são iguais, para evitar ter mais coisas diferentes aqui ainda, né? Então tá aqui, se os custos são iguais e as duas populações são balanceadas, essa daqui seria a fronteira de decisão. Colocando isso junto com as elipses, para ter uma visualização melhor, tá aqui, ó. Então,
aqui está a regra de decisão, quer dizer, essa linha, o que é branco é onde você, se cair no branco, você joga nessa população azul. Você diz que veio da população azul. Se te cair no preto, você diz que veio da população rosa. Então, o preto aqui, claro, né, toda essa parte rosa aqui está debaixo do preto, né, que fica difícil de ver todas as cores aqui. Mas acho que está claro, né, assim, com essa separação. Essa aqui é a regra de decisão, essa aqui são as populações. Agora, pondo tudo junto, fica assim. Então, aqui, agora eu vou deixar esse código lá disponível e vou pedir para você fazer algumas brincadeiras aqui. Por exemplo, vamos supor que a gente faça como antes e que seja mais comum o indivíduo vir da população azul do que da população rosa. O que você esperaria? Do mesmo jeito que antes tinha uma linha, né, que separava e a linha desceu. Aqui o que vai acontecer é que essa curva que está aqui, ela vai meio que deslocar também para baixo, ela vai descer também. Como exatamente ela vai descer, em que direção ela desce rigidamente ou não e tal, depende de todos os números que estão entrando aqui, todos os custos, tudo mais. Aí você tem que olhar a fórmula para entender um pouquinho ou simplesmente experimentar aqui no computador, trocando os custos aqui em cima, né? Trocando os custos aqui, ou as prevalências. A prevalência também, se você, então, os custos, né, forem diferentes, aí também essa regra de decisão, ela vai mudar também. Então, experimente um pouquinho com isso, para ter uma noção do que pode aparecer, do que vai acontecer. Bom, vamos voltar aqui. Daqui a pouquinho a gente vai... Aqui com a LDA, e com a LDA a gente já vai fazer um pouquinho mais de pegar uns dados mesmo e tal, e fazer. Aí a gente faz base. Professor, posso fazer uma pergunta agora ou deixo para depois? Não, pode fazer agora. O senhor poderia voltar lá no notebook, naquela última imagem? Aqui. Isso. Quando não as duas elipses eram deitadas, né? Era só traçar uma reta ali pelos dois pontos que passa pela interseção. Não era as elipses. Era aquilo, mas não é porque elas estavam deitadas com os eixos ortogonais, não, tá? Você pode voltar aqui em cima. Vamos lá no primeiro. Você pode alterar essas duas matrizes aqui, colocando uma estrutura de correlação aqui, onde tem 0, 0, tá vendo aqui? Isso. Aí ela não vai estar mais deitada, né? Elas vão... Não vai estar mais deitada, mas tem que ser a mesma. Se for a mesma, se sigma 1 for igual a sigma 2, mesmo que ela esteja deitada, então, por exemplo, aqui, se eu tivesse a mesma sigma, seria o seguinte, a rosa, ela teria essa mesma inclinação, só que estaria em outra posição aqui. Mostrando que... Entendi. Entendeu? Então, nesse caso, seria de novo uma linha reta, separando as duas. Então, o que tem que ser, assim, uma elipse é simplesmente igual a outra, significa mais transladada aqui no plano, rigidamente transladada. Entendeu? Então, as duas elipses são idênticas nesse sentido. Se forem assim, a separação é uma linha reta. Porque aí é só fazer uma rotação, né, do sistema de coordenadas, se elas tiverem a mesma matriz de covariância, aí Aí a relação com os autovetores é um pouco mais complicada, assim, não é tão direto, não, sabe? Se elas estiverem assim inclinadas, aí sim, você pode usar diretamente os autovetores, é isso mesmo. Você põe lá no novo sistema de coordenadas e vai. Mas quando elas estão assim, por exemplo, tentar... Porque aqui, aí já fica difícil, os autovetores são diferentes, tá vendo? São diferentes. Então, o que eu ia perguntar ao senhor é se por exemplo, assim, eu estou tentando fazer uma imagem geométrica daquela parábola que o senhor achou lá embaixo. Essas elipses são com 95%, né, da informação do dado. Se eu fosse desenhando elipses, por exemplo, com 95, 90, 85 e pegando a interseção delas, eu enxergaria essa parábola também? Olha, essa é uma pergunta interessante. Eu não sei se estaria uma coisa conectada com a outra, não, sabe? Aquela de baixo, a última... eu sei se essa parábola aqui, se ela apareceria... essa última, isso. De diferentes interseções, não sei. Quer dizer, se cada um desses pontos da parábola seria um ponto de uma interseção, né, variando a proporção lá. Isso, Não sei, é uma pergunta curiosa.
Mas foi só de curiosidade mesmo que eu perguntei. Não sei. Obrigado. Legal. Então, aqui agora, é um tópico muito relacionado com esse classificador ótimo de Bayes. Deixa eu só chamar aqui. E é antigo. Você vê que várias dessas coisas que são usadas até hoje, o LDA é uma coisa que está em qualquer livro de reconhecimento de padrão, qualquer material de machine learning, e é antigo, 1936, esse cara, Ronald Fisher, que é o maior estatístico que já existiu e um dos maiores geneticistas do mundo também, o cara conseguiu ser grande em duas coisas, né? Impressionante. Ele criou uma regra de classificação que é muito popular até hoje. Ela é chamada de LDA, Linear Discriminant Analysis. Mas vamos pensar, se a gente tem uma regra ótima, por que a gente vai aprender uma regra antiga e diferente da regra ótima? Tem dois motivos. O LDA, ele está conectado com a regra ótima. A gente vai ver que ele é a regra ótima em alguns casos. Então, a gente vai ver exatamente a regra ótima para alguns dados reais, sem precisar fazer toda aquela matriz sigma, sigma 1, sigma 2 e tal. A gente simplesmente vai chamar o Linear Discriminant Analysis. Isso vai ficar claro, né, ao longo da aula. Então, a gente vai aplicar o linear, esse estimador ótimo de Bayes, chamando, na verdade, o LDA. E, então, eles estão conectados. Segundo, ele fornece uma abordagem bem diferente para o nosso problema de classificação, porque a maneira como a gente vai ver no final que o LDA está associado com a regra ótima de Bayes. Mas a gente vai chegar no LDA, na fórmula, e vamos ver que está conectado, etc., mas a gente vai começar olhando o problema de um jeito diferente do que a gente estava vendo até agora. Em vez de ver como um problema de classificação, a gente vai ver ele como um problema de separação de populações. É uma maneira ligeiramente diferente de ver o problema. Então, o que é esse LDA? Hoje a gente tem outra técnica aí bastante popular em machine learning que chama também, que tem essa mesma sigla, LDA. Ela é bem mais recente, ela é aí dos anos 2010 ou 2005 que ela apareceu, e ela chama Latent Dirichlet Allocation. Dirichlet é o nome de um matemático francês. Então, é a alocação latente de Dirichlet. Não tem nada a ver com essa daqui, absolutamente nada a ver, tá? Embora tenha a mesma sigla. Então, a função discriminante de Fisher, ela está aqui, né, com x1, x2, xp, e o Fisher, o que ele fez foi, criou um índice univariado, escalar, calculando essa variável y, que é simplesmente uma combinação linear dos atributos do seu vetor. Então, lembra que o x aqui é o nosso vetor com as variáveis. A gente tem duas classes, duas populações, população 1 e população 2. Nós vamos criar uma combinação linear desses atributos. E com base nesses atributos, a gente gostaria de jogar, depois de calcular esse score, aqui, esse índice, a gente gostaria de jogar o dado numa categoria 1 ou na categoria 2. Então, é um método antigo que falou o seguinte, olha, vamos simplificar ao máximo. Você me dá um vetor com p variáveis, mas eu vou criar um índice, um número. E esse índice vai ser simplesmente uma combinação, multiplicar cada variável por um peso, somo todo mundo, crio esse número y. Com base nisso, eu jogo na população 1 ou na população 2. Como que eu vou fazer isso? Bom, tudo depende de como que eu escolho esse vetor de constantes L, que eu vou usar aqui para criar um índice. Eu quero criar um bom índice, um índice que separe bem os dois grupos, as duas populações. Então, como escolher um vetor L de maneira que essa separação, na hora que eu uso os y para jogar num caso ou no outro, eu tenho o máximo de separação entre as duas populações. Então, deixa eu ilustrar isso aqui. Primeiro, vamos relembrar um conceito que a gente já viu antes e que é muito importante nesse pedaço da matéria. A noção de projeção de um vetor
ao longo de outro vetor. Então, vamos chamar, esse aqui é o Lzinho, esse Lzinho que eu estou desenhando aqui. Não consegui fazer aquela letra. Então, está aqui o L. O que é a projeção ortogonal do vetor X aqui? Ele é dado por essa expressão. É essa ponta que está aqui, vista como um vetor, né? Essa ponta que está aqui, sim, é esse vetor. A gente já viu isso aí antes, numa revisão de álgebra linear, lá no início de PCA. E se o L ele tiver comprimento 1, o vetor L aqui tiver comprimento 1, isso aqui fica igual a 1. Então, o comprimento linear é simplesmente o produto interno do X com esse vetor de comprimento L, multiplicando o próprio vetor L, porque ele está ao longo do vetor L. Então, esse pedaço aqui, e o vetor L tem comprimento 1. Então, essa coisa aqui, esse produto interno, é exatamente o tamanho da projeção. Se você perguntar qual que é esse comprimento aqui, esse ponto que está aqui, onde está a mãozinha até a origem, qual que é esse comprimento? É o produto interno x' vezes L. Ok. Então, o que a gente está querendo é um L legal, um L bom. Suponha que esse L tem comprimento 1. O que a gente está buscando? Vamos supor aqui que as populações estão bem separadinhas, é ótimo, um problema fácil de resolver. Só tem duas variáveis, x1 e x2, estão aqui, e a gente está vendo aqui o desenho, se você tiver uma amostra rotulada da população 1 e da população 2. A pergunta é, qual é o L que você tem que escolher? Lembra que o L que você escolhe, né, o L que você escolhe, ó, primeiro, a fórmula, uma projeção de um vetor x qualquer ao longo do L, ele é o tamanho dessa projeção é o produto interno de x' vezes L. Olha o que era isso daqui, o índice que a gente está criando. O índice é o produto interno do vetor L pelo vetor x. Bom, mas a gente está acabando de ver que ao criar um índice, quando você cria um índice aqui, um índice numérico desse jeito, só multiplicando um peso por cada uma das variáveis, o que você está fazendo é pegando um vetor x e projetando ele ortogonalmente ao longo do vetor de pesos, desse daqui. E você está olhando o tamanho da projeção que você obteve, o tamanho do vetor projetado, né? Então, e esse vetor L é um vetor de comprimento 1. Então, olha só que coisa curiosa. A gente está procurando um L aqui. Esse L tem comprimento 1. Então, você tem um círculo aqui, que são todos os pontos, todos os vetores, cuja ponta, né, tem comprimento 1. Todos os vetores de comprimento 1 formam um círculo aqui nesse plano. Um círculo centrado aqui na origem. Então, ao buscar um bom L, o que você está buscando é uma direção nesse círculo. Qual é a direção nesse círculo que vai separar bem, que ao criar aqueles índices, separe bem a população 1 da população 2. Ora, mas o que é o índice, o LTX, esse Y que está aqui? Essa projeção, esse cara que está aqui é o tamanho da projeção que você tem ao projetar o X ao longo do vetor L. Com toda essa intuição que a gente falou aqui agora, a gente vai ver agora que esse vetor L que está desenhado aqui é uma péssima escolha. Você não deveria escolher esse L. Vamos ver por quê. Porque está aqui, ó. Vamos imaginar que a gente escolha esse L para fazer as projeções. Tá claro até agora, gente, o que eu tô... Eu vou explicar por que ele é uma má projeção, mas está claro que, primeiro, isso aqui, ó, esse L é um vetor de duas... Porque o X é um ponto no espaço bidimensional, esse L também é um vetorzinho com dois pesos. É o peso que você vai jogar para a variável 1 e para a variável 2. Eu desenho esses pesos aqui no espaço. Então, tem o peso 1, o peso 2. Eu posso escolher outros pesos. Como o vetor aqui de pesos tem que somar 1, tem que ter comprimento total igual a 1, desculpa, as possibilidades são os pontos ao longo do círculo aqui. Então, está aqui um vetor de comprimento 1, que é uma das possibilidades. Essa possibilidade é ruim, é muito ruim. Por quê? Porque vamos fazer a projeção de cada ponto possível, da população 2 ou da população 1, ao longo desse vetor L. Aqui, estou fazendo a projeção ortogonal desse xizinho aqui, desse vermelho, ao longo da projeção L. Vai ser esse ponto que está aqui.
Esse outro, azul, essa cruzinha azul aqui da população 1, ao projetar, ela vai ficar aqui. Bom, agora vamos projetar, então, todo mundo. Tá aqui. E agora, quando você está olhando, então, o score, a projeção, a combinação linear, o que você está olhando é esse comprimento aqui. Por exemplo, para esse ponto vermelho, a combinação linear é esse comprimento. O comprimento que você tem aqui. Para o azul, é esse outro comprimento. Você está olhando esses Y e gostaria que os Y fossem bem separados, o da população 1 e da população 2, e não são. Estão vendo isso? Que a população 1 e a população 2, se você se basear nos comprimentos das projeções de cada um desses pontos, azul e vermelho, ao longo desse vetor L, você não tem, na verdade, as projeções elas ficam bem misturadas aqui, de maneira que você não consegue, olhando só para esse comprimento da projeção, você não consegue separar bem os dois grupos, as duas populações. O melhor seria se a gente escolhesse, em vez desse L, vamos girar esse L aqui, pegar uma direção 90 graus dele, uma direção L aqui, ó, nessa direção. E agora eu vou pegar todos esses pontos e projetar ao longo dessa direção aqui que está indo a mãozinha, a projeção 90 graus. A mesma coisa com o azul. Olha o resultado agora. Então, essa direção L aqui é bem melhor do que a anterior, a que a gente viu antes. Essa é a direção L, que se você olhar para ela, você fala, olha, aqui nessa posição é o zero, né? Porque é a coordenada. Você pega um ponto aqui qualquer e projeta aqui, é zero, né? Nós estamos olhando o comprimento a partir da origem, e aí você tem um comprimento positivo para o lado de cá, um comprimento negativo para o lado de cá. E aí você fica completamente separado. Os vermelhos são todos muito positivos, os azuis todos muito negativos, estão completamente separados aqui. Está aqui um bom L, está aqui, aliás, esse slide aqui é para falar o seguinte, olha, a melhor direção, você poderia, ao olhar para cá, então você fala, já entendi, professor, olha aqui, ó. Então a direção L é mole de achar. Você olha aqui as elipses, então você olha os autovetores e autovalores de cada uma das matrizes de covariância, e você vai pegar aquela direção, que é a direção do maior autovetor. Olha aqui, ó, o maior autovetor para essa população 2 é esse, o maior autovetor para a população 1 também está ao longo dessa direção. Está vendo aqui que o menor autovetor é nessa direção, que parece a direção L. Então, você tem que escolher um autovetor, mas não um autovetor pequeno. Deve ser o maior autovetor. Essa é a solução. Não é tão simples. Tá aqui, olha. Estou aqui fazendo dois desenhos. A matriz de covariância é a mesma nas duas populações, na azul e na vermelha. E este daqui é um bom L, porque ele, ao projetar aqui, você vê que você tem uma boa separação da vermelha e da azul. E essa direção, ela parece ser a do segundo menor autovetor, não do maior. Na verdade, se você escolher ao longo do maior autovetor, que seria essa direção aqui, da mãozinha, eu acho que vai ficar péssimo, né? Vão ficar todos misturados. Desse outro lado aqui, é o contrário. Agora, se você escolher essa direção, que é do segundo menor autovetor, vai ficar horrível, esses caras vão ficar todos misturados. O bom aqui é ao longo do primeiro autovetor. Bom, mas então é fácil, a gente só tem que achar os autovetores e escolher qual deles que é o melhor. Vai ser um deles, né? Também não é assim, não. Eu fiz esse desenho aqui simples, mas você pode, principalmente quando essas matrizes aqui, as estruturas de covariâncias, não forem só uma imagem transladada da outra, né? Não for simplesmente a mesma elipse rigidamente movida, transladada no espaço, sem alterar as direções, a relação não é tão simples assim com os autovetores. Tem relação, mas não é tão simples. E é difícil de explicar, então não vamos gastar tempo com isso, não vale a pena. Então, na maioria das vezes, a melhor direção não é nenhum dos autovetores do sigma. Para encontrar a solução,
o Fischer raciocinou, eu não sei como é que ele raciocinou, não, mas explicar desse jeito é fácil. Esse aqui é o jeito como eu acho que o Fischer raciocinou, como se eu tivesse alguma capacidade de chegar perto desse cara. Então, a ideia é assim, cara, eu explico isso assim. Imagine que cada ponto X, ao longo de L, vai gerar o escalar Y, que a gente já sabe, é o comprimento, que pode ser positivo ou negativo, né? É o tamanho é o tamanho positivo ou negativo, dependendo da direção, se ele aponta na direção de L ou para trás, é o tamanho da projeção ortogonal do ponto X ao longo do vetorzinho L, que tem comprimento 1. Então, vamos pensar aqui na solução do Fischer, ele podia ser assim, olha, você tem a média da população 1, o Y1, que é o vetor de médias, né? Então, se o seu X, na verdade, ele tem duas coordenadas, isso aqui devia ser x barra 1 e não xy, não sei para que eu troquei. Não, desculpe, é por causa desse y aqui, desculpe. Então, o Fischer aqui, o raciocínio seria o seguinte, projeta cada ponto ao longo de L, criando o escalar y. Em seguida, calcula qual que é o tamanho médio do escalar da população 1. Calcula o valor médio dos índices, né, que você criou, dos scores que você criou, usando os dados da população 2. E agora procura aquela direção L em que essa separação seja máxima. Essa pode ser uma boa maneira de fazer isso. Olha só, você tem aqui o vetor, cada uma dessas, essa aqui é a nossa tabela de dados, cada dado aqui é uma linha, você tem uma linha comprida aqui com vários atributos. Resume, escolhe uma direção L inicial, um candidato inicial para ser a melhor direção L. Pega esse vetor de dados aqui e projeta ele ao longo da direção L, encontrando aqui o comprimento dela. Dado número 1 ao longo da direção L. Esse cara é da população 1. Faz a mesma coisa com o segundo dado que vem da população número 1. Está aqui projetado, vai dar esse score, essa nota, esse índice. Faz isso com todo mundo da população 1. Depois que você fizer isso com todo mundo da população 1, obtendo um número, um vetorzinho só, um escalar para cada um, tira a média deles. Faz a mesma coisa aqui com os dados da população 2. Projetando cada um, pega os scores e calcula aqui o Y2. E a separação entre os grupos das duas populações, se você tiver escolhido a direção L, vai ser essa daqui. Você está resumindo desse jeito. É a média da projeção do 1 menos a média da projeção do 2. Né? Então está aqui. Suponha que você escolheu essa L, você pega ao longo dessa direção, projeta todos os vermelhos aqui e tira a projeção média, que é esse cara. Pega, projeta também todo mundo do azul, projeção média. E você olha para essa direção, essa separação. E a ideia inicial, talvez, seria a seguinte: escolha aquela direção L, tal que essa separação aqui que você vai ter entre as duas populações seja a maior possível. Só que essa ideia, que parece simples, em princípio, ela tem um problema. Você pode ter essa separação aqui bem grande, escolher um L, gerando essa separação muito grande, mas as projeções não estarão bem separadas. Veja só, nesse exemplo aqui que a gente está fazendo, a gente tem essa outra direção L, em que a separação aqui, eu desenhei de tal maneira que eu queria que essa separação aqui fosse bem menor do que essa outra. Acabou que o meu desenho aqui não está tão bom assim, né? Não ficou tão bom. Está parecendo que é a mesma, o mesmo tamanho aqui. Deixa eu ver aqui se... Não. Onde que está o meu? Será aqui?
Isso, aqui, ó. Veja só, isso tem um problema. É que, suponha que você tenha essa situação, você tem aqui essa separação grande. Tá ok. Então, ao longo dessa direção, a separação é grande. Mas veja que as projeções que a gente tem aqui, dessa nuvem de pontos azul, aqui ao longo dessa direção, e a projeção dos pontos vermelhos, das cruzinhas vermelhas aqui embaixo, elas não estão bem separadas. Considera essa outra direção aqui com as mesmas nuvens. Nessa outra direção, a distância do Y1 e do Y2... Eu deixei a distância do Y1 e do Y2 ao longo da outra direção aqui. Nessa outra direção, a distância é menor. Eu deveria ter ficado um pouco menor ainda, devia ter... Aqui nesse negócio tá bom, né? Aqui, ó, ao longo dessa direção tem essa distância. Escolhe essa outra, uma outra direção aqui assim, ó. Nessa outra direção, você vê que as projeções são quase que completamente separadas umas das outras, embora a distância da projeção média do Y1 e do Y2 estejam próximas. Essa distância aqui seja menor. Então, a solução do Fischer é a seguinte: não olhe simplesmente para essa separação entre o tamanho médio dos vetores projetados, mas olhe para essa direção, esse tamanho aqui, dividido por uma medida de desvio padrão das observações no eixo da projeção. Porque o que fez com que a gente intuitivamente prefira essa daqui, essa direção aqui da mãozinha, a essa direção que está desenhada aqui nesse gráfico? Por que essa outra é melhor? Porque, olha só, ao longo dessa direção, essa distância é grande, mas comparada com a variabilidade, a variância, o desvio padrão dessas projeções aqui, o quanto que as estrelinhas projetadas, né, o quanto que elas se desviam em torno da sua média, que é o y/1. Elas se desviam bastante aqui. Se desviam bastante. Alguns desviam pouco, né? Outros desviam muito. Em média, tem um desvio razoável. A mesma coisa para o vermelho. Bom, olha aqui ao longo dessa outra direção. Dessa outra direção aqui, se você projetar os pontos, os vermelhinhos se afastam um pouco desse vermelhão, desse ponto vermelho médio. A mesma coisa, esses azuizinhos aqui, as cruzinhas, elas se afastam um pouco do ponto médio delas. Então, ao olhar agora para essa distância, embora a distância do ponto vermelho para o ponto azul seja menor do que essa distância anterior que a gente tinha aqui, essa distância entre os dois, relativamente à dispersão dos pontos em torno, né, de cada uma das suas médias, essa distância padronizada agora pela dispersão é muito maior do que essa outra, do que essa daqui, nessa direção. Então, Fischer, de maneira muito criativa e muito inteligente, ele pensou, olha, eu tenho que olhar para essa separação, mas tenho que levar em conta o que aparece de desvio no eixo projetado. E como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou fazer uma mistura. Como eu tenho duas populações, eu vou fazer uma média aqui. Eu vou olhar cada projeção menos a sua média para a população 1. A população 2 ela vai ficar concentrada em torno de outro ponto, Y2. Eu vou olhar a variabilidade, o quanto que o Y, cada um dos pontos da população 2 varia em torno da sua média, e somo tudo isso e divido por um valor que é mais ou menos a soma de todos os pontos. Esse N-2 aqui é uma coisa que está associada com o grau de liberdade, com o vício desse estimador, mas quando a amostra é grande, tanto faz dividir por N mais 1, N1 mais N2, ou subtrair esse 2 aqui, não tem muita diferença. Então, o teorema que o Fischer conseguiu demonstrar é o seguinte, olha, a combinação, você está procurando um L, uma combinação linear, que maximiza a separação, e a separação agora vai ser medida desse jeito, no eixo projetado, você vai olhar para a distância entre as médias de projeções do grupo 1 e do grupo 2, mas devidamente padronizada. Quem é esse L que maximiza essa separação? É dado por essa fórmula que está aqui. Muito simples. Aonde o que você vai fazer é pegar o vetor dos x, dos pontos originais, né? Esse aqui é um vetor.
Então, se é de dimensão 2, esse cara também tem dimensão 2. Então, uma ideia de quanto que as médias das duas populações estão separadas no espaço bidimensional, o espaço aqui do x1 e x2, e esse vetor deitado multiplicado pela matriz S a menos 1. Olha, tá meio que de novo aparecendo aqui aquela noção de distância estatística que a gente tinha antes, sabe? É no fundo isso que está aparecendo de novo. Onde essa matriz S pooled aqui é de combinado, né? É uma matriz de variância e covariância combinada. Você calcula a matriz de variância e covariância da população número 1, faz a mesma coisa para a população número 2, com os dados rotulados da população 2, e faz uma média ponderada dessas duas matrizes de variância e covariância. É essa daqui. A prova disso é uma manipulação matricial, não é complicado, mas é longo, e eu não vou fazer aqui no nosso curso. Quem tiver interesse em estudar a demonstração disso, pode olhar no livro do Johnson e Wishner, aquele livro que eu recomendei e continuo recomendando, que tem a demonstração desse resultado. Então, voltando... eu estava com outros... Cadê o meu... Eu tenho mais aqui, né? Então, a formulação do problema... Então, o L que vai maximizar isso aqui, a gente já até viu a fórmula, mas aqui eu só estou acrescentando mais alguns slides, aqui na versão... que troquei, né? Que já está mais arrumadinho. Então, você supõe que você tem dados de duas populações, π1 e π2. Esses dados são vetores aleatórios, que têm certas densidades. Os dados não precisam ser gaussianos. As classes elas têm médias diferentes, mas supondo que elas têm a mesma matriz de covariância, depois a gente fala o que acontece se ela não tiver a mesma. Então, supondo que elas têm só a mesma estrutura de variância e covariância, mas os pontos médios são diferentes, o vetor L aí tem uma série de descrições aqui, gente, assim, quando você calcula esse Y, que está aqui, esse score, qual que é a média dele? A média, né, vai ser simplesmente a mesma combinação aplicada no vetor de médias do X1, da população 1, a mesma coisa no vetor de médias da população 2, para encontrar o valor médio do Y na população 2, da projeção, né, da população 2. E a variância da projeção Y em torno das duas médias é a mesma, e ela é dada por essa expressão que está aqui. Eu vou fazer, ali no slide antigo, eu só tinha falado da prova, aqui eu vou dar uma ideia um pouquinho geral de como é que o Fischer prova isso. Não vou fazer a prova, mas dar uma ideia um pouco melhor. Então, você está querendo encontrar o L que maximize a separação das duas populações. Como é que a gente mede a separação? A gente mede daquele jeito. Você vai olhar a projeção média da população 1, a projeção média da população 2, dividido pela variância, que está ao quadrado aqui, a distância ao quadrado. Aqui, em vez de colocar o sigma, eu estou colocando a variância da projeção. Então, eu estou olhando isso daqui. Se você voltar, então, para as fórmulas originais, o que é essa variância do Y, o que é isso daqui, aparece essa expressão matemática aqui no final, essa expressão matricial. Então, o que você está querendo, a sua função objetivo U, é maximizar, achar a direção L, que maximiza isso tudo que está aqui. Observa o que é isso daqui. Esses μ1 e μ2 são vetores de médias da população 1 e da população 2. E a sigma é a matriz de covariância que você está assumindo que é a mesma das duas populações, então você pode fazer aquela média ponderada da variância da população 1 e da população 2, que você estimou com seus dados. Então, o sigma aqui ele é conhecido, μ1 e μ2 também é conhecido, o que você não sabe é o L. O que você está procurando é o vetor L, a direção L, que torna essa expressão toda a maior possível, máxima. Aí você usa um teorema de álgebra linear para resolver isso. O teorema de álgebra linear está aqui, ele é opcional, se você quiser ler
É um teorema que é bastante usado, não só aqui, mas em outras partes de machine learning. Então, você encontra a fórmula exata, que é exatamente aquela que a gente viu antes. Então, o L seria uma estimativa da matriz de variância e covariância invertida, vezes o mu1 e o mu2, a diferença entre o vetor de médias, do vetor de atributos, né, da população 1 e a média de atributos da população 2. A gente estima esses caras todos, né? Então, daquele jeito mais simples aqui, que eu mostrei anteriormente, aquela fórmula que a gente viu. Aqui já com os dados agora. Então, como é que a gente usa isso para classificar? A gente pode usar isso também como um método de classificação. Quer dizer, é muito simples. Você entra com os dados, você tem os dados X separados em duas classes, classe 1 e classe 2. Esse vetor aqui, ele tem dimensão P. A gente obtém o vetor de médias da população 1, obtém o vetor de médias da população 2, obtém a matriz de covariância da população 1, é uma matriz P por P, obtém a matriz de variâncias e covariâncias da população 2, cria aquela matriz que é uma combinação das duas matrizes de variância e covariância, você vai ponderar aqui pelo peso, né, pela quantidade de pontos que você tem em cada uma das duas classes, e calcula, finalmente, esse L que está aqui. Esse L vai ser um vetor P por 1. Se a gente só tem dois atributos, é um vetor 2 por 1. São os nossos pesos, os dois pesos que a gente vai atribuir. É o resultado dessa conta matemática que está aqui. Essa conta matricial. Como é que a gente usa para classificar? Agora a gente projeta cada exemplo do conjunto de treinamento, obtendo esse escalar y para cada um deles. Você calcula a média dos y da classe 1, calcula a média dos y, que deveria ser da classe 2, a média dos y da classe 2, calcula a média simples das duas médias. Lembra que esse y aqui agora é um escalar, né? Virou uma nota, um score, um índice. Você calcula o índice médio da população 1 e o índice médio da população 2, calcula a média entre eles. Aí você recebe um novo exemplo. Você não conhece a classe. Você pega o seu vetor L e projeta ao longo, você projeta o X ao longo daquele L, obtendo um Yzinho. E a regra de decisão é muito simples. Você compara esse Y aqui com essa média. Se o Y for maior do que a média, do que o M, você joga na classe 1. Se for menor, joga na classe 2. Se as classes forem bem separáveis, linearmente separáveis, o LDA vai encontrar. E como é que a gente sabe se funciona realmente? A gente sabe, porque eu não sei se os dados são realmente gaussianos ou não, etc. A gente faz aquilo de sempre. Você particiona os dados em treino e teste, mede precision, recall, etc., para checar se a qualidade da sua regra de classificação. Agora, qual que é a associação que isso tem com o Bayesiano ótimo? Bom, o LDA do Fisher, ele assume que as matrizes de covariância, sigma1 e sigma2, das duas classes, sejam iguais. Então, o Fisher LDA fornece uma direção L, em que, se a gente projetar os dados, a gente tem um máximo de separação entre as populações. E a gente pode usar o LDA para fazer classificação desse jeito que eu mostrei aqui anteriormente. Esse procedimento de classificação baseado no LDA, ele resulta na mesma regra de classificação ótima que a gente viu antes, no caso gaussiano, quando você tem custos iguais, as duas populações balanceadas e o sigma1 igual ao sigma2. Então, ao fazer o LDA, o que você está fazendo é a regra de classificação ótima de Bayes sob essas hipóteses aqui, de que eles têm a mesma matriz de variância e covariância, que tem os custos iguais e tem priores iguais. Bom, mas e se eu quiser fazer a regra de Bayes ótima, assumir que é a regra de Bayes ótima e tal, mas com sigma1 diferente de sigma2?
Pode, você pode também ter custos diferentes, priores diferentes. A gente vai ver só esse caso aqui, sigma 1 diferente do sigma 2. Ele foi estudado por um cara chamado Rao. Rao é um indiano. Ele tem hoje uns 100 e poucos anos de idade, gente. Esse cara está vivo ainda, impressionante. E esse cara a regra de classificação ótima de Bayes, no caso gaussiano, com custos e priores iguais. Aqui é a cara do Fischer, o cara que fez o LDA. O Rao, aqui, quando ele fez, olha, em 1948, o paper dele, que faz essa ideia do LDA com sigma 1 diferente de sigma 2. E aí eu não vou fazer esse caso não, tá? Eu não vou ficar estudando, mas a ideia é que o LDA com sigma 1 diferente de sigma 2, ele foi estudado e obtém exatamente a regra de classificação ótima de Bayes, ou seja, não uma linha reta, mas aquela linha, aquela parabólica, aquela coisa parabólica, aquela regra de decisão parabólica. Bom, o LDA, ele pode ser visto como uma redução de dimensionalidade. Até agora, o que eu estava fazendo é tentando obter uma única direção L para projetar todos os dados, obtendo um score, uma nota para todo mundo ao longo dessa única direção. Mas, imagina, por exemplo, que o X são vetores com 13 dimensões. Por que eu quero ficar com uma única direção L para classificar todo mundo? Eu podia, talvez, procurar duas direções, L1 e L2, para projetar os dados. Então, eu pegaria o meu vetor X de dimensão 13 e criaria duas direções, uma L1 e uma L2. O resultado aqui, então, seria dois números, dois scores. Eu posso ver esses scores agora como um ponto no plano, um vetor com coordenadas y1 e y2. Então, eu estou projetando o vetor x ao longo do vetor L1, projeto o vetor x, o mesmo x, ao longo de outro vetor L2. Então, eu tenho dois vetores aqui no espaço de dimensão 13, dois vetores L1 na direção 13, L2 em direção 13. Essas daqui são as projeções, então, agora, no plano formado por L1 e L2. E agora eu posso visualizar os dados nesse plano e posso, em vez de usar uma única direção, que pode não funcionar bem, uma única direção, talvez o LDA funcione bem se eu me permitir usar duas direções. Então, olha aqui um exemplo onde a gente tem dois componentes, porque eu tenho aqui um conjunto com 3 classes agora, em vez de 2 apenas. E a ideia aqui agora é que eu vou, quando eu tiver 2 componentes, eu vou conseguir criar regiões mais clássicas, mais sofisticadas, e que conseguem, isso aqui não está muito claro como é que estão aqui os 2 componentes, as 2 direções, mas o que tem aqui é exatamente o resultado que a gente vai ver. Não vai dar tempo nessa aula, mas a gente vai fazer na próxima aula um notebook, onde a gente vai reproduzir isso daqui. Isso aqui veio do notebook lá. Então, são 2 direções L1 e L2 que vão me permitir, inclusive, não separar, não é só 2 populações, não. Vão me permitir separar mais do que 2 populações. Então, eu tenho um vetor aqui, esse vetor, eu acho que é um vetor de dimensão, acho que foi 4. Eu estou projetando ao longo de 2 direções, e ao longo dessas direções, eu estou conseguindo obter uma separação entre as 3 categorias, que estão representadas por esses símbolos diferentes. Então, antes da gente ver o notebook, vamos só acabar aqui a teoria toda. A ideia do LDA como redução de dimensionalidade eu vou só mostrar a solução do LDA com mais de um componente, quem que deveriam ser, então, esses 2 componentes, L1 e L2, sem deduzir a demonstração. Você, por exemplo, o livro do Murphy, que é o de Machine Learning, a Probabilistic Perspective, tem essa demonstração lá nesse livro, se você quiser dar uma olhada. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, vamos chamar de as primeiras componentes do LDA, elas são autovetores principais
são os autovetores principais, mas não é de uma matriz mais complicada, olha só. É uma matriz que é o produto de duas matrizes. É uma matriz SW a menos 1 multiplicando outra matriz SB. Então, anteriormente, quando a gente estava olhando só uma direção, foi fácil. Ah, olha aqui, é só se você pegar o L que você está querendo, é esse vetor que vai aparecer aqui. Se você quiser agora mais de um L, você tem que representar isso de um jeito um pouco diferente, aí a fórmula não fica mais tão simples. A ideia é a seguinte, se você quiser os dois primeiros, o L1 e o L2 do LDA, você vai pegar os dois primeiros autovetores, mas dessa matriz aqui, SW a menos 1 vezes SB. Quem que são essas duas matrizes? A matriz SW é a matriz de covariância das variáveis dentro das classes. Já vou explicar isso. E o SB é a matriz de covariância das médias das variáveis entre as classes. Então, eu acabei não explicando aqui. Nem estou explicando aqui direito exatamente como é que isso é feito, gente. Então, mas... Aliás, eu vou fazer isso. Não vou explicar isso exatamente, não. Mas é simplesmente uma versão matricial. Observa aqui. É uma versão matricial dessa fórmula. Uma versão matricial. Como você está querendo mais vetores agora, o que eu estou falando lá? Eu estava chamando de SW, é essa coisa que está aqui. É a variabilidade dentro de cada categoria. É o quanto que os vetores, as projeções, oscilam em torno da média projetada de cada população, de cada grupo. Agora, do lado de cá, o que você tem é uma medida de dispersão ou de diferença, de desvio da média de uma população com a média da outra população. A gente vai fazer a mesma coisa de uma maneira mais geral quando você está procurando esse L maior aqui. Aqui vai aparecer uma matriz que vai levar em conta essas várias combinações de distância entre médias dos diferentes atributos. Então, sem entrar em detalhes, não vou entrar nesses detalhes, vamos deixar isso de lado. Eu acho até que vai dar tempo da gente ver hoje o notebook. Professor, o SW e SB é de viés e peso ou não? Não, de within e between, de dentro e entre. É de dentro de cada população e entre cada um. Olha, realmente, se você quiser detalhes, dá uma olhada nessas duas referências que eu dei. Essa do Murphy aqui é uma referência, eu acho que essa parte está melhor no Murphy do que no Johnson e Wishner. Então, vamos ver aqui até onde a gente consegue ir. Deixa eu chamar um matplotlib aqui. E aqui o que eu estou fazendo? Deixa eu ver aqui, gente, que eu nem estou me lembrando muito bem, tá? Isso aqui eu estou pegando um código desse livro aqui, que é o Python Machine Learning, do Sebastian Raschka e desse outro cara. Eu acho esse livro muito legal também, tá? Muito bom. É um livro para quem está querendo aprender Machine Learning, e esse tópico do LDA está lá e tal. Eu peguei diretamente o código deles, tá? Muito bom, bem didático. Estou pegando um conjunto de dados aqui agora um pouco maior, menos brincadeira com ele, mas ainda pequenininho. É um conjunto chamado Wine, ele está na UCI. UCI é um repositório de dados da Universidade da Califórnia, em Irvine. É clássico, né? Acho que quem está mexendo com machine learning já deve ter chegado lá, já deve ter visto. E... Só um minuto, por favor. Estou precisando do telefone do Frederico Ferreira Campos. Olha, eu estou no meio de uma aula agora, desculpa. Então, eu estou aqui chamando o banco de dados do Wine, e se o conjunto de dados, o que é isso? Tá, não, isso aqui é só se ele não estiver disponível lá. Mas tá, imagino, né? Deixa eu ver aqui, espero que sim. Não. Estou lendo o conjunto aqui e as colunas. Então, o que é isso? É o seguinte, é um conjunto de vinhos, uma análise de características de vinhos. Cada linha aqui corresponde a um vinho feito por algum fabricante, provavelmente californiano,
E aí, várias medidas associadas com aquele vinho. E são medidas químicas, então não é com expert humanos, não. Então, a quantidade de magnésio, um troço aqui que chama flavonoides, e etc. Características químicas tem algumas aqui que é a intensidade de cor e outras que estão associadas com provavelmente uma avaliação que foi feita em algum equipamento, né, para medir essas cores aqui, mas a maior parte das variáveis são características químicas do vinho. Aqui estou separando o conjunto de testes em 70% de treinamento e 30% de teste. Aí, em seguida, estou padronizando os dados. Isso aqui a gente tinha falado lá atrás em componente principal, e não falei antes, né? É útil. Vocês veem que aqui, em várias das fórmulas, o tempo todo está aparecendo essas matrizes de variâncias e covariâncias. Quando as variáveis elas têm estruturas de variância e covariância muito diferentes, principalmente quando as variáveis são completamente diferentes, né? Olha aqui, as variáveis aqui, uma é uma intensidade de cor, uma outra é a medida de RU. Como é que traduz RU em português, gente? Tem a ver com imagens, né? Não sei, é uma característica. Hein? Matiz. É o quê? Eu acredito que RU é matiz. M-A-T-I-S. É isso M-A-T-I-Z. mesmo. Isso mesmo, é matiz. Então, é outra característica aí de cor, né? Visual. Cadê? E aí você tem outras variáveis, que está aqui, ó, magnésio está numa escala de centenas, 100, 127, 101. Outras aqui parecem são pequenas, 3, 2, 3, essa escala de números aqui. Álcool aqui é alguma coisa que está medida na escala de dezenas. Esse non-flavonoide aqui parece que são números muito próximos de zero. Então, a Proline aqui dá alguma coisa na ordem de milhares. Então, a escala completamente diferente dessas variáveis. Então, pode ser útil você, então, padronizar essas variáveis, colocando elas numa mesma escala, a escala de desvios padrão. Então, você padroniza as variáveis, a gente já viu isso em outros exemplos e tal, você subtrai a média e divide pelo desvio padrão de cada uma delas, e isso está já automatizado, é uma coisa tão básica que está aqui a padronização dos dois conjuntos, do grupo de teste e do grupo de treinamento. Aqui calculando o vetor de média de cada classe. Então, a média das variáveis 1, lembra agora que elas estão na mesma escala, né? Então, tem algumas... e peraí, o que são as... Peraí, eu não estou lembrando o que é o class label. É impressionante, né, gente? É quase como se fosse um oráculo mesmo, né? Documentação aqui, deixa eu ver. Cadê o label aqui? Que são as categorias, né? As classes. Também não apresentou aqui. Vamos lá direto no UCI. Aqui tem até uma explicação melhor. Esses dados são os resultados de análise químicas de vinhos que são da Itália, não são da Califórnia, não, e derivados de 3 diferentes cultivares, que são cultivares, os terrenos, né, onde eles cultivam isso. A análise determinou as quantidades de 13 constituintes encontrados em cada um dos 3 tipos de vinhos. Quais são os 3 tipos de vinhos?
Cadê os 3 tipos de vinho, gente? Não tem essa explicação? Eu Pô, acho que só naquele arquivo à parte que tem lá em cima para você fazer o download. Dataset Description. Mas deveria estar aqui eu acho que é quase que quase que a mesma coisa do que está aqui, não é não? No description, eu acho que quase sempre é. É, quase sempre é, mas algumas vezes eles ficam fora, mas não sei. Tem na internet aí em algum lugar, com certeza tem essa demora, meu Deus. Ah, meu Deus, ainda está querendo que eu escolha um aplicativo, mas que chatice, poxa. A pessoa no Kaggle está falando que o output é a qualidade variando de 0 a 10. Parece que tem. Eu acho que o do Kaggle ele tá modificado também. Tem um modificado no Kaggle. Quando eu tava procurando para a lista, eu vi isso. Caramba. Ó, pessoal, bom, class label. Que diabos? Todo mundo. Mas se eu não me engano, ele Tá é vendo? Só salvo em 3. um. É isso, só tem 3 aqui, o class label. Então, vão deixar de lado aqui por enquanto, mas não vai dar tempo também, já são 11h04 aqui. Esse livro é esse tem vários, tá vendo? Do Kaggle é outro conjunto de dados, tá, gente? Não é o mesmo do UCI, não. Provavelmente o do UCI tá lá no Kaggle também, que eles copiam várias coisas de lá, né? Mas esse do UCI são só 2. Ah, cada um tem cópia da cópia da cópia da cópia, e ninguém esclarece o que é essa porcaria. Bom, vamos lá. Então, gente, a gente completa isso na próxima aula, mas basicamente a gente vai usar então o LDA. A gente vai ter 3 categorias de labels aqui. Deixa eu só mostrar o resultado lá direto, depois da gente fazer vários códigos aqui. A gente vai ter as 3 categorias de vinhos aqui, olha. São 3 categorias, depois a gente descobre o que elas são. E aqui está a separação que a gente obteve com as 2 direções. A gente vai pegar 2 direções aqui atrás, tá? E aqui já é o LDA, usando o scikit-learn. A gente faz essa parte aqui com mais calma da próxima vez. E aí, isso aqui é com os dados de treinamento, então a separação perfeita, maravilhosa, né? Então, em vez de usar todas essas variáveis aqui, baseado nessas variáveis, a gente vai criar 2 índices muito simples, simplesmente multiplicando um peso por cada uma dessas variáveis. E a partir desses 2 índices, a gente vai conseguir fazer uma separação perfeita entre esses dados aqui na base de treinamento, que foi aquele 70% dos dados. Quando eu olhar os dados que eu deixei separados, que são o meu conjunto de teste, aí eu vou ver que a separação não é tão perfeita assim. Então, o cálculo, eu fiquei girando essa nuvem com 13, de dimensão 13 no espaço, até achar direções ótimas, né, que separassem da maneira quase, né, perfeita aqui esse conjunto de 70% dos meus dados. Mas na hora que eu testo com os dados que eu não olhei ainda, essa separação que foi otimizada para o dado de treinamento, ela não é tão perfeita assim para os dados que eu deixei separados. Bom, mas a gente volta nisso na próxima aula, a gente retoma exatamente aqui dessa partezinha que está aqui. Eu vou colocar esses 2 códigos lá, quem quiser já sair fazendo alguma coisa antes da aula, pode brincar lá com esse resto de código. Tá bom, gente? Vamos parar por aqui, a gente volta na próxima aula, então. Alguma dúvida, alguma pergunta? Em relação a isso, não. Ok.